Olá, queridos irmãos e amigos. Bem-vindos a este café da manhã espiritual, o texto diário de hoje, terça-feira, 25 de agosto. O pensamento para este dia está baseado em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, proteja o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Hoje vamos refletir sobre uma pergunta muito pessoal: o que está entrando no nosso coração? Não estamos falando do coração literal, mas da pessoa que somos por dentro, nossos desejos, motivações, pensamentos e sentimentos. O comentário de hoje nos alerta sobre 3 perigos muito atuais: entretenimento prejudicial, atitude materialista e más companhias. Nenhum deles precisa nos afastar de Jeová de um dia para o outro. Eles podem agir aos poucos, esfriando nossa amizade com Ele e dividindo nosso coração. Provérbios não diz simplesmente que devemos cuidar do coração. Diz que devemos protegê-lo acima de tudo. Isso mostra prioridade. Pense em algo valioso que você guarda com muito cuidado. Se temos um documento importante, chaves ou algo de grande valor, não deixamos em qualquer lugar. Nosso coração figurativo merece ainda mais proteção, porque dele procedem nossas decisões. O que deixamos crescer dentro de nós acaba influenciando o que vemos, o que desejamos, as pessoas que escolhemos como amigos, a maneira como usamos o tempo e, por fim, nossa relação com Jeová. Por isso, a proteção espiritual não começa quando já cometemos um erro grave. Ela começa muito antes, quando vigiamos o que permitimos entrar e permanecer dentro de nós. Vamos analisar Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O contexto é muito interessante. Antes desse conselho, o capítulo incentiva a prestar atenção às palavras de sabedoria e guardá-las bem no coração. Depois, fala sobre controlar as palavras, manter os olhos voltados para frente, examinar o caminho dos nossos pés e nos afastar da maldade. Portanto, proteger o coração inclui aquilo que ouvimos, o que vemos, o que falamos e o caminho que escolhemos. Não se trata apenas de evitar uma conduta errada. Jeová quer que cuidemos da fonte de onde nascem nossas ações. Se protegermos a fonte, será muito mais fácil proteger as decisões que saem dela. O texto diário nos alerta que nosso coração pode acabar dividido. Uma pessoa pode amar sinceramente a Jeová e, ao mesmo tempo, permitir que outros desejos comecem a competir com esse amor. No início, isso talvez não pareça grave. Podemos continuar assistindo às reuniões, pregando, estudando e participando de atividades espirituais. Mas essas atividades, por si só, não transformam automaticamente nosso coração em um lugar inacessível a influências prejudiciais. Podemos estar fazendo muitas coisas boas, e ao mesmo tempo, deixando uma porta aberta. Por isso, precisamos perguntar não apenas: que atividades espirituais estou fazendo, mas também: o que estou permitindo que alimente meus desejos quando ninguém está me vendo? O primeiro perigo mencionado é o entretenimento prejudicial. O entretenimento tem uma característica especial: normalmente baixamos a guarda quando queremos relaxar. É exatamente por isso que precisamos escolhê-lo com cuidado. Um filme, uma série, um videogame, uma música ou determinado conteúdo da internet pode apresentar como normal algo que Jeová considera prejudicial. A pergunta não deveria ser apenas: até onde posso ir sem fazer algo claramente errado? Uma pergunta melhor seria: que efeito isso está produzindo no meu coração? Está me deixando mais sensível ao modo de pensar de Jeová ou menos sensível? Está me acostumando a rir de coisas que antes me incomodavam? Está despertando desejos que depois preciso lutar para tirar da mente? Proteger o coração significa observar o efeito, não apenas o rótulo do entretenimento. Existe um perigo silencioso: a normalização. Algo pode nos incomodar na primeira vez que vemos. Depois de repetir isso muitas vezes, pode deixar de nos surpreender. E mais tarde talvez até passemos a defendê-lo. Nosso coração aprende por repetição. Por isso, é bom revisar de vez em quando nossos hábitos digitais. As plataformas podem recomendar continuamente conteúdos parecidos com aquilo que já vimos.
Sem perceber, podemos criar um ambiente em que escutamos todos os dias as mesmas ideias. Podemos nos perguntar: se Jeová estivesse vendo comigo tudo o que consumo, e sabemos que ele pode ver, eu me sentiria à vontade. Não se trata de viver com medo. Trata-se de valorizar nossa amizade com Jeová a ponto de não querermos introduzir voluntariamente algo que possa esfriá-la. O segundo perigo é a atitude materialista. Ter coisas materiais não é necessariamente materialismo. O problema aparece quando essas coisas começam a ocupar no coração um lugar que não lhes pertence. Podemos começar pensando: só quero viver um pouco melhor. Isso é compreensível. Mas depois talvez precisemos ganhar mais para comprar mais, trabalhar mais para manter mais e gastar mais tempo pensando no que ainda não temos. Aos poucos, nossa definição de sucesso pode mudar. Em vez de nos perguntar se estamos perto de Jeová, começamos a medir nossa vida pelo que possuímos, pelo que outros possuem ou pela imagem que transmitimos. O materialismo é perigoso justamente porque pode parecer completamente normal. Por isso precisamos observar para onde nosso coração está indo. Uma boa maneira de detectar o materialismo é analisar nossos pensamentos espontâneos. Quando temos alguns minutos livres, para onde nossa mente vai? O que pesquisamos constantemente? Que conversas mais nos empolgam? Que objetivos despertam maior entusiasmo? Não é errado pensar em trabalho, casa, tecnologia, viagens ou projetos pessoais. Mas, se essas coisas ocupam constantemente o centro da nossa atenção, precisamos nos perguntar se estão deslocando algo mais importante. O coração pode ficar cheio sem percebermos. E, quando fica cheio demais de desejos materiais, sobra menos espaço emocional para as coisas espirituais. Protegê-lo significa manter as coisas materiais no devido lugar, como ferramentas que usamos, não como o centro em torno do qual nossa vida gira. O terceiro perigo mencionado são as más companhias. Uma companhia não precisa nos pressionar abertamente para nos influenciar. Muitas vezes, a influência funciona de modo muito mais sutil. Começamos a adotar expressões, brincadeiras, opiniões, prioridades e maneiras de reagir das pessoas com quem passamos muito tempo. Isso também inclui a companhia digital. Podemos passar horas ouvindo pessoas que nunca conhecemos pessoalmente. Criadores de conteúdo, influenciadores, comunidades online ou personagens que acompanhamos podem, na prática, se tornar vozes muito próximas. A pergunta é: depois de passar tempo com essas vozes, fica mais fácil pensar como Jeová ou mais difícil? Essa é uma excelente prova para saber que tipo de influência estamos permitindo entrar no nosso coração. O comentário nos leva agora a Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. Jesus usa ali uma linguagem deliberadamente forte. Ele fala de arrancar um olho ou cortar uma mão se eles estiverem nos fazendo tropeçar. Jesus não estava incentivando mutilação literal. A lição é que precisamos estar dispostos a tomar medidas firmes quando algo coloca em risco nossa relação com Jeová. Isso significa que nem sempre basta dizer: vou tentar controlar. Em certos casos, proteger o coração exige eliminar o acesso, abandonar um hábito, deixar de seguir uma conta, cancelar uma assinatura, mudar uma rotina ou reduzir o contato com uma influência prejudicial. Pode parecer uma perda. Mas Jesus nos ajuda a pensar no que estamos protegendo, não apenas naquilo de que estamos abrindo mão. O texto diário diz que, se percebemos que algo está começando a dividir nosso coração, precisamos fazer mudanças imediatamente. A palavra importante é que imediatamente. Por que esperar que uma influência prejudicial fique mais forte? Se descobrimos uma pequena infiltração de água numa casa, não esperamos até que tudo esteja alagado para consertar. Se sentimos cheiro de fumaça, não esperamos ver as chamas. Da mesma forma, um sinal inicial é uma oportunidade de agir enquanto talvez ainda seja mais fácil. Talvez percebamos que uma série está nos afetando. Ou que uma amizade está nos enfraquecendo. Ou que pensar constantemente em dinheiro está deslocando nossas metas espirituais. Esse momento de consciência pode ser uma forma de proteção. Não digamos: um dia vou mudar.
Perguntemos: o que posso fechar hoje? O comentário usa agora uma excelente ilustração. Imagine que estamos do lado de fora num dia de muito frio e vento. Depois de algum tempo, chegamos em casa. Entramos, ligamos o aquecedor e começamos a sentir o calor. Mas deixamos a porta da frente completamente aberta. O que vai acontecer? O aquecedor pode estar funcionando perfeitamente, mas o ar frio continuará entrando. A casa não conservará o calor como deveria. Seria absurdo culpar o aquecedor. O problema é a porta aberta. Essa comparação nos ajuda a entender por que alguém pode participar de muitas atividades espirituais e ainda assim perceber que sua relação com Jeová está esfriando. Talvez o aquecedor esteja ligado. O estudo, as reuniões, a pregação e a oração continuam presentes. Mas existe uma porta que não fechamos. Podemos pensar em nossas atividades espirituais como fontes de calor. Uma boa leitura da Bíblia aquece o coração porque nos lembra de como Jeová pensa. Uma reunião pode nos fortalecer. A pregação pode renovar nossa gratidão pela verdade. Uma oração sincera pode nos aproximar muito de Jeová. Precisamos de tudo isso. Mas o ponto do comentário é que aumentar o calor não substitui a necessidade de fechar a porta. Não podemos esperar que 30 minutos de conteúdo espiritual neutralizem automaticamente muitas horas de influência que esfria nossa espiritualidade. Por isso precisamos de duas ações: colocar coisas boas para dentro e bloquear o que é prejudicial. As duas são necessárias. Não devemos perguntar apenas: o que posso acrescentar à minha rotina espiritual? Mas também: o que preciso tirar da minha rotina para proteger o que estou construindo? Aqui chegamos a uma das perguntas mais importantes do texto de hoje: qual pode ser a minha porta aberta? Não precisamos pensar primeiro em outra pessoa. Pensemos em nós mesmos. Talvez seja certo tipo de entretenimento. Talvez sejam as redes sociais em determinados horários. Pode ser uma amizade. Talvez sejam compras impulsivas, comparações constantes ou uma obsessão por melhorar nossa situação financeira. Para outra pessoa, pode ser algo completamente diferente. A chave é identificar que influência produz ar frio na nossa relação com Jeová. Um sinal pode ser que, depois de nos expor a ela, temos menos vontade de orar, estudar ou participar de atividades espirituais. Outro sinal pode ser começarmos a justificar coisas que antes sabíamos que não eram boas. Identificar a porta é o primeiro passo para fechá-la. Poderíamos nos enganar pensando que, como fazemos muitas coisas espirituais, estamos automaticamente protegidos. Mas atividade não substitui vigilância. Uma pessoa pode ter uma excelente rotina espiritual e, ainda assim, permitir uma influência que pouco a pouco mude seus desejos. Isso não diminui o valor das atividades espirituais. Pelo contrário, mostra que precisamos aproveitá-las para examinar nosso coração. Quando estudamos, não queremos simplesmente terminar certo número de páginas. Queremos permitir que Jeová nos mostre onde precisamos fazer ajustes. Quando assistimos a uma reunião, não queremos apenas estar presentes. Queremos ouvir pensando: o que Jeová está me dizendo que posso aplicar? Assim, nossas atividades espirituais se transformam realmente em proteção. Provérbios, capítulo 4. Depois de falar do coração, menciona também os olhos. Isso faz muito sentido. Grande parte do que chega ao coração entra primeiro pela visão. Hoje temos acesso a uma quantidade de imagens e vídeos que gerações anteriores nunca imaginaram. Podemos carregá-los no bolso o dia inteiro. Isso torna o conselho bíblico especialmente prático. Nem tudo que podemos ver merece nossa atenção. Podemos nos treinar a fechar rapidamente algo prejudicial, evitar recomendações que sabemos onde vão dar e usar ferramentas tecnológicas que nos ajudem a controlar o que aparece nas nossas telas. Cada vez que fazemos isso, estamos dizendo, na prática, meu coração vale mais do que alguns minutos de entretenimento. O mesmo acontece com aquilo que ouvimos. Conversas, músicas, podcasts, vídeos e comentários podem moldar nossa maneira de pensar. Não precisamos analisar obsessivamente cada palavra.
mas podemos observar tendências. Aquilo que escutamos alimenta constantemente cinismo, imoralidade, violência, obsessão por dinheiro ou desprezo pelos princípios bíblicos. Se sim, talvez o ar frio esteja entrando pelos nossos ouvidos. Por outro lado, quando enchemos a mente de pensamentos limpos e edificantes, fica mais fácil manter o coração completo para Jeová. A proteção não consiste apenas em dizer não. Consiste também em escolher conscientemente aquilo que queremos que nos forme. O objetivo não é simplesmente ter um coração menos ruim. Queremos um coração completo para Jeová. Isso significa que nossa adoração, nossos desejos e nossas decisões apontam na mesma direção. É claro que teremos interesses, responsabilidades, trabalho, família e descanso. Jeová não espera que pensemos apenas em atividades religiosas a cada minuto. Mas Ele quer ocupar o primeiro lugar. Quando o coração está completo, as outras áreas da vida se organizam em torno da nossa amizade com Ele. Então o trabalho tem limites. O entretenimento tem limites. As posses têm limites. As amizades têm limites. Não porque a vida cristã seja estreita, mas porque sabemos que existe uma relação valiosa demais para colocarmos em risco. Podemos fazer hoje uma pequena revisão espiritual. Primeira pergunta: que entretenimento consumo com mais frequência e que efeito ele produz em mim? Segunda: que coisas materiais ocupam mais espaço nos meus pensamentos? Terceira: quem são as pessoas, presenciais ou digitais, que mais influenciam minha maneira de pensar? Quarta: existe algo que ultimamente está me deixando menos sensível aos princípios de Jeová? E quinta: se eu já sei o que é, que mudança concreta posso fazer hoje? Não precisamos esperar uma crise. Uma revisão periódica pode impedir que pequenas influências se transformem em grandes problemas. É exatamente isso que alguém faz quando protege algo valioso: verifica as entradas antes que o dano apareça. Fechar uma porta pode exigir sacrifício. Talvez determinada amizade seja divertida. Talvez gostemos muito de uma série. Talvez uma meta financeira nos empolgue. Abrir mão de algo assim pode causar uma sensação de perda. Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, nos prepara justamente para isso. Jesus reconhece que algumas decisões podem parecer custosas. Mas ele nos ensina a comparar o custo com o valor do que estamos protegendo. O que vale mais, conservar uma forma de entretenimento ou conservar uma consciência limpa? O que vale mais, ser aceito por certas pessoas ou manter forte nossa amizade com Jeová? Quando enxergamos a decisão dessa forma, o sacrifício deixa de parecer uma perda absurda. Ele se transforma em um investimento espiritual. Depois de fechar a porta, precisamos manter a casa aquecida. Não queremos que nossa espiritualidade consista apenas em evitar coisas. Queremos desfrutar da nossa amizade com Jeová. Podemos encontrar uma leitura bíblica que realmente nos interesse, preparar um comentário para a reunião, sair na pregação com alguém que nos anime, ouvir conteúdo edificante ou dedicar tempo a uma oração tranquila. Também podemos nos cercar de pessoas que tornem mais fácil amar a Jeová. As boas companhias têm o efeito contrário do ar frio. Elas nos animam, nos corrigem com carinho e nos lembram das nossas prioridades. Assim, proteger o coração não produz uma vida vazia. Produz espaço para coisas melhores. E se, ao analisar nosso coração, percebermos que já esfriamos espiritualmente? Não pensemos que é tarde demais. O simples fato de perceber isso já nos permite agir. Podemos falar com Jeová com total sinceridade. Podemos reconhecer que influência permitimos e pedir sua ajuda para mudar. Depois podemos tomar medidas concretas. Fechar a porta. Voltar a ligar, por assim dizer, o aquecimento espiritual. Recuperar boas rotinas. Procurar boas companhias. Não precisamos esperar nos sentir espiritualmente fortes para começar. Muitas vezes começamos justamente porque queremos recuperar essa força. Jeová valoriza quem reconhece uma necessidade e age. Vamos recapitular as principais lições. Primeira, nosso coração é valioso demais para ficar sem vigilância. Segunda,
O entretenimento prejudicial pode mudar gradualmente nossa sensibilidade. Terceira, o materialismo pode competir silenciosamente com nosso amor por Jeová. Quarta, as companhias, inclusive as digitais, moldam nossa maneira de pensar. Quinta, Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, nos ensina a tomar medidas firmes quando algo nos faz tropeçar. Sexta, participar de atividades espirituais é indispensável, mas também precisamos fechar as portas por onde entra a influência do mundo. E sétima, proteger o coração não significa viver com medo, mas valorizar profundamente nossa amizade com Jeová. Queridos irmãos e amigos, guardemos hoje na mente a imagem daquela casa num dia frio. O aquecedor está ligado. Dentro de casa queremos conservar um ambiente quente e agradável. Mas, para conseguir isso, existe algo simples que precisamos fazer: fechar a porta. Da mesma forma, continuemos nos alimentando espiritualmente. Oremos. Estudemos. Assistamos às reuniões. Participemos da pregação. Mas também perguntemos: existe alguma porta que eu preciso fechar? Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos lembra: acima de tudo, proteja o seu coração. Nosso coração merece essa proteção porque dele procedem as fontes da vida. Que durante este dia cada um de nós consiga identificar qualquer influência que esteja esfriando sua amizade com Jeová e tenha coragem de fazer as mudanças necessárias. Muito obrigado por nos acompanhar neste café da manhã espiritual. Que Jeová nos ajude a manter um coração completo, limpo e sempre perto dele.